Olá galera, aqui é o professor Fábio, aqui ao meu lado o Ezion, mais uma aula do terceiro ano ensino médio. Hoje o conteúdo é Lei de Coulomb 2, ok? Vamos ver os objetivos da aula de hoje? Então olha só, apresentar a força elétrica como resultado da interação entre campos elétricos de duas ou mais cargas elétricas, ok? Mostrar que as forças trocadas entre duas cargas, tá? Pontuais, são sempre iguais, independente do campo elétrico de cada uma, tá? A gente vai ver aqui, devido à lei de Newton, da lei da ação e reação. Também expor e aplicar a lei de Coulomb para a força elétrica entre duas cargas pontuais, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que lembrar lá do primeiro ano, mas não tem problema se você não lembra, tá? O tio aqui vai lembrar você, tá? O que você tem que lembrar? A terceira lei de Newton. São três leis de Newton. Lei da inércia, certo? Quando a força resultante é igual a zero, o corpo mantém seu estado de movimento constante, sem variação. A velocidade se mantém constante. Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, lei da força. Aquela famosa equaçãozinha, força igual a massa vezes aceleração, né? Toda força provoca a aceleração, tá ok? E a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. O que diz essa lei? Que se eu tiver dois corpos interagindo, tem que ter dois corpos, só haverá força entre eles se houver ação e reação. Ou seja, só a ação se houver reação, só a reação se houver ação. Ambas aparecem simultaneamente, ok? Uma troca de forças e essas forças são iguais, de mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, ok? Tudo bem? Bom, gente, quando duas cargas interagem, é esse campo elétrico que faz ali a mediação da força. A troca de forças acontece porque os campos elétricos entram um em contato com o outro e se deformam, trocam essas forças, ok? Olha só o que acontece quando duas cargas, uma de sinais opostos, né, que se atraem, se encontram. Acontece que o campo elétrico se deforma, se conecta e aparece duas forças de conexão, forças de atração, ok? Essas duas forças são iguais em módulo, tá? E outra coisa, estas forças têm a mesma direção, atuam na linha que liga as cargas, ok? E uma coisa muito importante, elas são iguais independente do valor das cargas. Se essa carga aqui é muito mais poderosa, com um campo muito mais intenso, isso não importa, a força trocada é a mesma. Mesma coisa acontece com você aqui no planeta Terra. Você no planeta Terra, né, você é atraído pela Terra, pela gravidade, com uma força gravitacional chamada peso. Você também atrai a Terra com a mesma força. Embora seu campo gravitacional seja desprezível perto do campo gravitacional imenso da Terra, a força trocada entre você e a Terra é a mesma, ok? Não se engane, as forças trocadas são iguais, tá ok? Então, independente do valor das cargas, as forças trocadas são iguais. E quando as cargas têm o mesmo sinal? Acontece repulsão. E o que acontece é que as cargas se afastam. E esse campo se deforma e as linhas não se conectam. Você pode ver que as linhas formam um buraco. Não acontece a conexão entre as linhas de campo. Tudo bem? Bom, pessoal, existe uma forma geral usada na física atual, né, física moderna, né, em que relaciona força e campo. Força, tá, entre dois corpos é a carga de prova vezes o campo externo que atua nessa carga. Veja só, vamos pegar a carga de prova como referência. Se eu tiver uma carga de prova, o que significa carga de prova? A carga que sente a força que atua nela. A carga que prova a força, ok? Então eu tenho uma carga que vai sentir a força, e quem é que atua nela? O campo externo. Quem é o campo que está atuando? Se a carga de prova é B, quem está atuando é o campo externo A. E essa força é de A para B. Essa força provém do campo externo A. Então essa força é A que provoca em B, ok? Que fique bem claro isso para você. Tudo bem?
E também, mesma coisa, se trocarmos, né, a carga de prova. Então, se A aplica uma força em B, B aplica uma força em A. Lei da ação e reação. Essas forças trocadas são iguais e quem atua em A é o campo de B. É o campo de B que provoca a força B sobre a carga A. Ok? E o módulo das forças trocadas são iguais, não esquece disso. A gente vai falar tanto disso que você nunca mais vai esquecer. Ok? Então, olha só. Vamos praticar uma questão para ver se você entendeu os conteúdos até agora. Vamos lá. Um corpo pontual A, de carga elétrica QA igual a 6 microcoulombs, é colocado próximo a outro corpo pontual B, com carga elétrica B de 2 microcoulombs, ambos fixos a 3 centímetros. Você pegou as duas esferinhas, os dois corpos pontuais, colocou fixos a 3 centímetros um do outro, ok? Com relação à interação elétrica entre eles, é correto afirmar. Então, interação elétrica entre esses dois corpinhos, a 3 centímetros um do outro. O que a gente pode afirmar sobre a interação elétrica entre eles? Vamos lá. O campo elétrico da carga A é mais intenso e a força sentida por B é de maior intensidade que sentida por A. Ok? Letra B. O campo elétrico da carga A é mais intenso e a força sentida por B é de igual intensidade que sentida por A. Ok? Pensa aí e vamos ver qual é a resposta correta daqui a pouquinho. Tempo para você resolver. Ok, foi bem tranquilo, não foi? Porque olha só, eu falei para você, não importa que QA tenha um valor mais alto que QB, realmente o campo elétrico da carga A é maior que o campo elétrico da carga B, ok? Porém, né, é mais intenso. Porém, na hora da troca, da interação, o que vale é a terceira lei de Newton. A força trocada entre ambas as forças são iguais, ok? Em módulo. Então, o campo elétrico da carga A é mais intenso e a força sentida por B é de igual intensidade à força sentida por A. Ok? É a letra B a correta. Ok? Não se engane, não vai na letra A, que a letra A é o senso comum. Ok? Então vamos continuar. A lei de Coulomb. Então a gente vai falar da lei de Coulomb, da força coulombiana, tá? Então Coulomb foi o cara que usou a física de Newton, né, o princípio do Newton, os princípios de como se fazer física que o Newton escreveu. Então ele pegou esse material e continuou os estudos da física, dos fenômenos físicos e estudou os fenômenos elétricos, tá? Então ele criou ele desenhou um experimento usando o que nós chamamos de balança de torção, né? Então tinha duas esferinhas aqui eletrizadas e uma terceira esferinha fixa. Se ele eletrizava, então, essas esferinhas que estavam aqui no tensor, na verdade, um eixo em que as esferinhas podiam girar, ok? Um tensor aqui. Uma fibra em que você podia anotar a força que essa fibra sentia quando as esferinhas torciam, né? E aqui eu tenho uma esferinha em que o cara chegava ali com um material, né, carregado e eletrizava essa esferinha, ok? Provocando então uma força de repulsão ou de atração, dependendo do caso, ok? E o que acontecia? Dava para medir a força de interação entre esse aparato experimental.
E aí ele chegou numa conclusão bem importante, é que o comportamento da força elétrica é parecido com o comportamento da força gravitacional, já conhecida por Newton, né? A força elétrica dependia do inverso do quadrado da distância. Ou seja, quanto menor a distância, maior era a força com o quadrado dessa distância. Ou seja, reduzir a distância entre as cargas aumentava em muito a força, ok? E essa força também dependia do módulo do valor dessas cargas, ok? Mas nós que já usamos o conceito de campo, conceito que não estava presente na época de Coulomb, o conceito de campo elétrico foi criado no século XIX. O trabalho do Coulomb, século XVIII. Então tem um século de diferença aí, o conceito de campo não existia ainda. Então ele escreveu a força em função das cargas elétricas e não dos campos elétricos, como vai acontecer logo depois com os trabalhos do Faraday e Maxwell, ok? Então o que acontece? A força ela é proporcional, então esse K é uma constante de proporção, mas tem sentido físico esse K, tá? É constante experimental. Vezes, né? Então a força é proporcional, né? K de proporção, ao produto das cargas, ao valor dessas cargas, e inversamente proporcional à distância entre elas ao quadrado, ok? Então o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o K tinha um sentido físico? Tem sim. O K, ele é uma constante de proporcionalidade, que a gente chama também de constante eletrostática do meio material em que as cargas estão presentes, ok? Esse K pode ser um valor ligado ao meio material que as cargas estão. Então, cargas no vácuo, né? No vácuo, esse K tem um valor fixo de 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Nesse momento eu não vou explicar o sentido, como que se deduz esse K e o que ele envolve, tá? Ele é um pouco complexo. O que importa agora você saber que nos problemas de forças elétricas entre cargas, a gente vai usar sempre esse valor de K, que é muito parecido com o valor do ar seco, tá? Então, se o ar não estiver muito úmido, o K é o mesmo valor do vácuo, muito próximo, tá bom? Bom, observações importantes. Sempre as forças trocadas estão na mesma linha da direção, tá? Na mesma linha da linha que liga o centro das duas cargas, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com cargas pontuais. O que são cargas pontuais? Na verdade, são corpos pontuais. Corpos em que o tamanho deles é muito pequeno e nós consideramos eles um ponto. Então, não interessa o tamanho desse objeto. Ele é considerado um ponto. Em que o tamanho deles não é importante no efeito físico. Esferas tendem a se comportar como cargas pontuais. Por isso, muitos problemas que vocês vão se debater em física são com esferas, ok? Então, olha só. O módulo da força não depende do sinal das cargas. Então, o valor da força não depende se a carga é negativa ou positiva. A força é a mesma, independente do valor. Então, a gente não coloca o sinal elétrico na fórmula, ali no cálculo da força, ok? A força reduz muito com o aumento da distância entre as cargas, tá? Então, a força vai reduzir bastante com o aumento, tá? Na verdade, reduz bastante, não aumentar. A força aumenta se você reduzir a distância. Se você aumentar a distância, a força vai reduzir. E ela reduz bastante, tá, gente? E a força aumenta muito com a aproximação das cargas, como eu já falei. Tá? Vamos praticar um exercício para a gente ver, entender um pouquinho melhor o conceito, né? Então é o seguinte. Um corpo pontual A, de carga elétrica QA igual a 6 microcoulombs, é colocado próximo a outro corpo pontual B, com carga elétrica de 2 microcoulombs. Ambos fixos a 3 centímetros um do outro, conforme a figura abaixo. Qual é o módulo da força na carga B? Então a gente quer saber qual é a força que atua na carga B, ok? Só vou dar algumas dicas antes de deixar vocês fazerem o problema. Você tem aqui 3 centímetros, tem que transformar em metro, né? As cargas você tem em micro vale 10 elevado a menos 6, coloque 10 elevado a menos 6 no lugar dele. E outra coisa, desenhe a força. Como as cargas têm sinais iguais, então elas se repelem. Então a força aponta para fora, na direção da linha que liga as duas cargas, ok? Tempo para vocês fazerem, vamos lá.
Ok. Calculeira, né, gente? Dá um pouco de medo, mas vamos lá. O professor aqui vai ajudar vocês. Primeira coisa, desenho o diagrama de forças, ok? Tenho aqui a distância entre as cargas. E outra coisa, eu preciso, né, tomar cuidado com os valores que eu tenho para trabalhar. K, 9 vezes 10 a nona, sempre. Veja que a unidade do K é Newton metro coulomb quadrado. Newton metro quadrado, coulomb quadrado. Então as distâncias têm que estar em metros. Por isso colocar aqui o centímetro 10 a menos 2 metros. Lembrar que cent significa centésimo. Casa do centésimo quer dizer que esse 3 está na segunda casa decimal. 10 elevado a menos 2. 6 micro. Micro significa casa lá do milionésimo. Milionésimo, né? Casa menos 6, tá? Micro vale 10 elevado a menos 6. Quer dizer que esse 6 está na sexta casa decimal. Tudo bem? E então aplicamos os dados na expressão da força, ok? Então olha só, força vai ser K, 9 vezes 10 a nona, QA vale 6 micro, 6 vezes 10 elevado a menos 6, QB, coloca os dados também, 2 vezes 10 elevado a menos 6, e R é a distância que é 3 vezes 10 elevado a menos 2, que eu tenho que levar ao quadrado, certo? Agora cuida com a matemática básica aqui, né? Para fazer essas continhas. 9 vamos dividir com 3, que é elevado ao quadrado, que fica 9. Cancela, dá 1, né? O 10 elevado a menos 2 também leva ao quadrado. Repete a base, multiplica os expoentes. Beleza? 10 elevado a menos 4. As potências de 10. Quem está multiplicando, a gente soma os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Ok? E vou ter um total de 10 elevado a menos 3. E lá embaixo ficou 10 elevado a menos 4 para eu dividir com 10 elevado a menos 3. Repete a base e diminui os expoentes. Fica menos 3 menos o valor menos 4 aqui embaixo do expoente. Eu vou ter então menos vezes menos mais, como você já conhece. Menos 3 mais 4, 1. Ou seja, 12 vezes 10 elevado a 1, que é 10, 120 newtons. Tá? Tem que trabalhar um pouquinho de matemática básica, gente, tá? É importante. Se tiver dificuldade, peça para o teu professor de matemática te auxiliar também, ok? Mais um exercício para vocês trabalharem. Duas cargas pontuais iguais, quando colocadas a uma distância de 1 centímetro, uma da outra, sofrem uma força de módulo 0,1 newtons. Qual é o valor das cargas? Ok? Então você tem duas cargas interagindo, uma força de 0,1 newtons entre elas. Tempo para você responder essa questão.
Ok, vamos resolver então. Primeira coisa que eu faço, mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, coloco a lei de Coulomb, coloco o valor das cargas. Como as cargas são iguais, né? Então Q vezes Q, tudo bem? E coloco os valores que eu conheço aqui na expressão, 0,1 newtons eu vou colocar aqui, 1 decimal, né? Na primeira casa decimal, então 1 vezes 10 elevado a menos 1, primeira casa decimal, certo? Trabalhando os dados, cuidado com os cálculos, ok? Você vai ter então 10 elevado a menos 5 igual a 9 vezes 10 elevado a nona, que é o quadrado. Por quê? Porque nós pegamos esse valor 10 elevado a menos 4, passamos multiplicando 10 elevado a menos 1. Somos expoentes, 10 elevado a menos 5, ok? O 9 vezes 10 a nona eu passo dividindo e vou ter 10 elevado a menos 5 divididos por 9 vezes 10 elevado a nona. 1 sobre 9, já mantenho aqui, é uma fração, e vou ter menos 5 menos 9, que é o expoente aqui de baixo, ok? Então vai ficar menos 14, somos 2. E agora eu passo o quadrado aqui em forma de raiz quadrada no outro membro. Raiz quadrada de 9, 1 nono, 1 terço. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 14, divide esse expoente pelo expoente da raiz, vou ter menos 7, tá? Menos 14 dividido por 2, menos 7. E a resposta, então, colocando em notação científica, 3,4 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, ok? Bom, gente, é isso. Nós vimos que as cargas têm campos elétricos diferentes, mas as forças trocadas são iguais. Terceira lei de Newton. Vimos também a lei de Coulomb e vimos alguns exercícios aplicando a lei de Coulomb, a expressão dela, que a força depende do produto das cargas e é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ok? Um abraço, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau, gente.